Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos mais uma segunda-feira para a nossa querida reunião da meditação Shinsokan. Agradeço infinitamente a Deus por mais uma segunda-feira, por podermos estar aqui juntos, reunidos, estudando, rezando, elevando ainda mais os nossos pensamentos para Deus. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para sermos infinitamente ricos, oração que consta na página 158. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão, e caso você o tenha em casa, ou alguém aqui esteja portando o livro, pode acompanhar a leitura. Caso contrário, pode ficar em posição de oração, numa posição confortável, e vamos juntos vibrar muito essas palavras maravilhosas que tocam a nossa alma e elevam os nossos sentimentos. Vamos lá então? Oração para sermos infinitamente ricos. Deus é a fonte original de tudo quanto existe. Tudo aquilo que existe e também todas as riquezas provém de Deus. Nada existe que tenha se originado de uma outra fonte. O homem, como filho de Deus, é herdeiro da sua provisão infinita. Assim sendo, ele pode dispor sempre da provisão infinita, recebendo aquilo que precisa, na medida de suas necessidades. Riqueza não é, em absoluto, constituída apenas de dinheiro e outros bens materiais. Ser rico é ter aquilo que é imprescindível ao homem, sejam as coisas sem forma, sejam os valores espirituais, como por exemplo, o amor, sejam os bons amigos, os bons colaboradores, os bons companheiros. Eu, como filho de Deus, recebo diariamente tudo aquilo que é necessário e que constitui a riqueza. Portanto, já sou infinitamente rico. Prosperidade é um atributo normal ao filho de Deus. Assim sendo, jamais me sobrevirá a pobreza. Meus negócios prosperarão infalivelmente e meus planos sempre atingirão a meta. Orientado por Deus, eu consigo tomar as providências mais adequadas, de acordo com a questão, com a ocasião e com as pessoas. Posso dinamizar qualquer empreendimento, mesmo aquele que está em franco declínio. Isto porque Deus me deu sabedoria para concretizar a prosperidade. Face a um empreendimento inadequado para a época, posso dar-lhe o rumo apropriado e a injetar-lhe nova vida. Deus é sabedoria infinita, é liberdade infinita. Portanto, eu também não preciso, em absoluto, sujeitar-me aos velhos métodos já ultrapassados. Abandono o que deve ser abandonado, suprimo o que deve ser suprimido, vivifico o que deve ser vivificado, mudo o que deve ser mudado. Enfim, supero todas as dificuldades e nunca ficarei numa situação sem saída. Mesmo diante de um obstáculo aparentemente intransponível, descubro um novo caminho e uma nova missão ainda mais grandiosa que a anterior. Sou filho de Deus, o Pai que é onisciente, onipotente e a fonte da provisão ilimitada, orienta-me com sua sabedoria e preenche-me com abundantes provisões. Por isso eu percorro o caminho da prosperidade, mesmo nos tempos de crise econômica. Um filho de Deus jamais fracassa, ainda que ocorra aparente fracasso. Isso é, na verdade, o primeiro passo para o progresso. É a esquina por onde se chega ao mundo mais iluminado. Portanto, qualquer que seja a situação, não fico deprimido, nem me deixo levar por preocupações infundadas, e sempre com a mente alegre, avanço a passos largos pelo caminho da vitória. Nesse momento, orientado por Deus, conscientizei profundamente a verdade da provisão ilimitada. Doravante, jamais farei autolimitação. O canal da provisão que me liga a Deus está amplamente aberto e nesse exato momento estão fluindo em mim como vigorosas torrentes o amor infinito, a sabedoria infinita e a vida infinita de Deus. E estão sendo enviados para mim bons colaboradores, bem como recursos e fundos necessários. Agradeço profundamente a Deus que me ensinou essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que nós somos o caminho, o canal por onde se manifesta a provisão infinita. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, meu muito obrigado. A você de casa também, meu muito obrigado. Quero agradecer a quem está assistindo a palestra aqui em Brasília, fora de Brasília.
quem está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Vamos juntos, mais uma segunda-feira, trabalhar e estudar um pouquinho os ensinamentos da Seitonê para que possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira, o nosso Deus interior. Falamos muito na Seitonê em manifestar a imagem verdadeira. E às vezes algumas pessoas perguntam, o que é imagem verdadeira? A imagem verdadeira é exatamente a essência da criação de Deus que habita o seu interior. Nós todos, tudo é criado por Deus. Se tudo é criado por Deus, tudo tem natureza divina. O que é essa natureza divina? Nós chamamos de imagem verdadeira. A natureza divina é a sua essência, é aquilo que, quando colocado para projetar ou quando manifestado no mundo fenomênico, tem a imagem perfeita da criação de Deus. Então, ou seja, tudo é criação de Deus, mas nem tudo manifesta a imagem de Deus. Por quê? Porque na hora da projeção, pelo mundo mental, pela onda, pela lente mental, acaba não se projetando. Ou seja, tudo tem natureza divina e nós trabalhamos para que essa natureza se manifeste. Então, por isso que eu sempre falo, vamos manifestar a nossa imagem verdadeira. O que é manifestar a nossa imagem verdadeira? É fazer com que a luz da criação perfeita de Deus que está no seu interior se projete de forma perceptível aos 5 sentidos. Então, nós temos todos os atributos divinos, porque Deus criou tudo, Deus fez tudo. Então, como tudo é criação de Deus, tudo provém de Deus, nós temos que aprender a utilizar essa energia divina ao nosso favor, fazendo brilhar a nossa essência maravilhosa, que na linguagem da Seitonê nós falamos manifestar a nossa imagem verdadeira. Então, quando nós falamos em imagem verdadeira, nós estamos falando da nossa natureza, Claro, a gente tem mais coisas para falar sobre isso, dá para especificar um pouco mais, explicar um pouco mais para que nós compreendamos. Mas, de qualquer forma, é importante nós falarmos isso, porque o nosso tema de hoje é um tema que eu adoro falar, o pessoal fala que é minha cara, que é a alegria. Então, nós vamos falar hoje de alegria, a importância da alegria na nossa vida. E nós vamos falar de uma alegria no viés espiritual. Isso que eu acho legal, que eu acho muito bacana. Porque trabalha-se a alegria normalmente, mas nem sempre a alegria que é trabalhada é uma alegria que ela tem a capacidade de transformação. Todo mundo sorri, mas nem todo mundo é alegre. E isso é um ponto muito importante para a gente entender. Então, quando nós compreendemos o que é a alegria na sua vertente, ou a alegria no seu espectro da felicidade da alma, a gente compreende por que a alegria é tão importante. A importância da alegria. Vou utilizar como livro-texto, gente, A Verdade, volume 2. Lembrando que na Seitonê nós temos 2 coleções que são tidas as principais, que é a coleção A Verdade da Vida, que ela é composta de 40 volumes, são aqueles livros de capa amarela, e é o nosso maior tratado que nós temos de filosofia e espiritualidade escrita pelo professor Masaharu Taniguchi. Então são 40 volumes que aborda todos os aspectos em que a Seitonê estuda. Então é bem legal, completa, e eu recomendo a leitura. Tem gente que fala assim para mim, professor, eu não tenho muito assunto para conversar. Lê A Verdade da Vida que você vai ficar cheio de assunto para conversar em qualquer roda. Você já chega lá falando um monte de coisa, o pessoal, nossa, da onde que você tirou isso? Quando você aprofunda no estudo da espiritualidade, você acaba aprofundando, gente, no estudo da vida. Você tem conteúdo, você tem assunto para falar, você tem coisas para não só compartilhar, mas também para entender, crescer e aprender a aplicar. Isso que eu acho bem legal. E a segunda coleção é a coleção A Verdade, que ela é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar. Esse volume que eu estou é o volume 2. Aqui está ensinamento básico, mas assim, já é bem profundo, já é maravilhoso. E nós vamos trabalhar aqui na página 117, que o professor Masaharu Taniguchi tem 2 tópicos aqui, e ele começa no primeiro falando assim, a alegria e o bom humor lubrificam a vida. Eu acho isso bem legal. Vamos, antes da gente entrar nesse tópico, abordar aqui uma introdução. Pois bem, nós no Brasil temos uma pegada, nós temos uma tradição cristã
Então, nós viemos formados por diversas influências, por diversos motivos, né? A base do nosso estudo, a base do nosso aprendizado religioso, ele é cristão. E dentro do cristianismo nós temos várias linhas, como em todas as religiões, você começa a ter linhas de pensamentos na interpretação. E durante muito tempo e até hoje, você tem linhas fortes que pregam que Deus lhe quer triste. É da vontade de Deus que você seja triste. Então, por exemplo, os eventos, eles tendem a ser eventos assim tristes, meio que sombrios, meio assim cabisbaixo, porque é a vontade de Deus. Eu já participei de alguns eventos religiosos em que o líder falava: Deus não lhe quer sorrindo, Deus lhe quer chorando. E ele citava que na Bíblia Sagrada não há nenhuma passagem em que Jesus Cristo está sorrindo. Então, esse é um pensamento que ele é difundido e muitas pessoas até hoje acreditam. Elas acreditam que a situação tem que ser séria, que a situação, a gente tem que ficar sério, assim, sabe, carrancudo, pesado, que a gente não pode ter a alegria se manifestando. E a Seichonoye surge na década de 30 e ela traz um pensamento que é revolucionário em todos os aspectos e tem um que muitas vezes passa desapercebido e nós não nos damos conta do quanto que isso é importante, o quanto que isso é importante. Vamos lá, nós fazemos a meditação Shinsokan toda segunda-feira. E a base da meditação Shinsokan é para que nós possamos sentir, para que nós possamos viver os atributos divinos, os 6 atributos divinos. Quais são os atributos divinos, gente? Vamos lá, deixa eu só pegar a caneta aqui para acompanhar vocês. Vamos lá, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Gente, isso aqui é fantástico, Por quê? Porque a partir de uma visão moderna, de uma visão atual, que a Seichonoye não é exclusiva não, mas ela trouxe assim de maneira clara, de maneira direta. Então, a Seichonoye ela não é a única que fala, mas talvez seja a que traga isso de uma maneira mais assim, direta, na cara, escancarado. Ela fala, os 6 atributos divinos são esses. Aqui você engloba tudo. E cada atributo divino desse tem uma atuação fantástica na qual nós precisamos elevar sempre o nosso pensamento, a nossa alma e a nossa vibração. Então, olha que legal. Sabedoria é algo que é meio que, pelo menos assim, para mim é algo que é meio implícito. Toda vez que você começa a elevar o pensamento a Deus, você começa a se tornar mais sábio. Presta atenção, elevar o pensamento a Deus. Eu não estou falando elevar o pensamento dentro de uma linha, de uma corrente religiosa. Não. Tem pessoas que elevam o pensamento dentro de uma linha religiosa e se tornam menos sábias. E um ponto interessante, gente. Eu ouvi isso daí, eu achei o máximo. A diferença entre inteligência e sabedoria. Nós temos que prestar bem atenção. Muitas vezes a pessoa é inteligente, mas ela não tem sabedoria. Olha que interessante. Vocês querem saber de uma maneira bem simples a diferença entre inteligência e sabedoria? Inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Olha que interessante. Inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar na salada de fruta, porque não vai ficar legal. Então, a pessoa que é sábia, ela não precisa saber que o tomate é uma fruta. Ela sabe aonde ela vai colocar o tomate no local. Então, muitas pessoas são inteligentes e acham que elas são sábias. Eu já fiz uma faculdade sobre isso. Quer dizer nada. Você é inteligente. Você pode ter sabedoria de uma pessoa sem sabedoria. Eu ia falar outra coisa. Mas o que acontece? Então, você não ter sabedoria é você saber colocar as coisas no lugar certo. No lugar certo. Se você sabe ajustar as coisas, cada um no seu respectivo lugar, você é uma pessoa sábia. Mesmo que você não tenha estudos aprofundados. Nossos avós, eles tinham uma sabedoria muito grande. Porque durante a vida eles foram aprendendo a colocar as coisas nos respectivos lugares. E essa sabedoria
veio em forma de aprendizado. Hoje em dia, as pessoas acham que só pelo fato delas serem inteligentes ou se dizerem inteligentes, elas são sábias. Elas são sábias. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Sabedoria é uma coisa que a pessoa mostra no dia a dia. A pessoa chega, e é interessante que muitas pessoas hoje em dia, o mercado de trabalho está exigindo muito das pessoas inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade da pessoa manifestar sabedoria. Ela ter controle para ela saber lidar com as situações e colocar as coisas no lugar certo. Então nós temos pessoas com currículos fantásticos, chega o currículo, você acaba com as folhas da impressora de tão grande que é, a pessoa tem curso de tudo, mas como ela não tem sabedoria, aonde ela chega, ela detona o local. Resultado, ninguém quer isso. Então, às vezes, um grupo de pessoas com menos capacidade intelectual, mas com uma maior capacidade de construção, ou seja, mais sábios, interessa muito mais a empresa, porque a empresa quer continuidade, ela quer construção. Isso, gente, em todos os lugares, em todos os lugares. Quando você entra num relacionamento com uma pessoa sábia, meu amigo, você vai longe. Quando você entra com uma pessoa muito inteligente, você pode ter problema. Ah, então quer dizer que eu só posso namorar pessoas que não são inteligentes. Tem nada a ver com isso, gente. Pessoa sábia com inteligente gera admiração. A pessoa que junta inteligência com sabedoria, ela nos leva à admiração. A pessoa que só tem inteligência sem sabedoria, ela tende ao desprezo. E a pessoa com sabedoria e sem inteligência nos leva à ideia de superação. Superação. Então é muito interessante a gente entender isso, gente. Amor, todo mundo fala que Deus é amor, mas normalmente, hoje em dia, se legitimou o ódio em nome da religião. Então assim, fala-se amor, mas não, na prática as pessoas não entendem muito isso daí. Vida, todo mundo fala que Deus dá vida, então muitas religiões pregam que após a morte nós viveremos, então a ideia da vida pós-morte, como também a ideia da saúde como projeção da vida. Então, esses três aqui já estavam mais comumente sendo difundidos. A partir do início do século passado, você tem uma revolução ou uma nova maneira de fazer a leitura do pensamento cristão que se originou nos Estados Unidos e começou com uma doutrina que foi chamada de doutrina fundamentalista, e dentro dessa doutrina começaram a se pegar preceitos e tratá-los como verdades absolutas, irrefutáveis e indiscutíveis. Esse movimento ele ganha contornos, ele toma todo o pensamento neocristão, porque você tem que ver que os Estados Unidos ele é predominantemente protestante, então ele começa a ganhar contornos nos Estados Unidos, mas claro, vai para o mundo inteiro, só que ganha muita força dentro dos movimentos evangélicos, e no Brasil, a partir da década de 70, você começa a ter, dentro do a palavra não saiu, neopentecostalismo, você começa a ter o pensamento de que a provisão é o único atributo divino que você tem que manifestar a todo custo. Então, ou seja, de todos os atributos divinos, a provisão é a mais importante. E esse movimento ganhou muita força no Brasil e hoje em dia ele está assim disseminado. Se você é rico, Deus te abençoou. E se você não está manifestando a provisão, é porque você precisa agradar a Deus para que Ele te dê a riqueza. Então as pessoas buscam, e quem tem provisão material é tido como uma pessoa abençoada por Deus. Então é interessante, se a pessoa ela é muito rica, a gente já parte do pressuposto que essa pessoa é um sucesso porque ela está abençoada. Então provisão ganha a ter um aspecto assim bem importante. Agora, é muito difícil, mas é muito difícil mesmo, você ver os movimentos trabalharem com força e com muito empenho esses dois atributos. A harmonia, como base de ensinamento, e a Seichonoye, ela é pesada na harmonia, ela já começa com a revelação divina da grande harmonia, que é a nossa base do pensamento iluminador, e a harmonia tem que ser trabalhada, a harmonia dá trabalho e a harmonia é difícil, então é a base. Por isso que pessoas desarmoniosas têm uma dificuldade muito grande de aceitar o pensamento da Seichonoye,
porque ela fala, eu não tenho que estar em harmonia, o meu negócio aqui é vir dar tapa para todo lado. E a pessoa acredita que é na briga e na confusão que ela manifesta Deus. Então você observa, a pessoa, mesmo a pessoa que ela é conflituosa, quando ela assume um viés religioso, a própria religião dela continua na guerra. Então ela troca a vontade de bater por todos e ela começa a ter vontade de bater daqueles que não propagam a mesma fé. Então, ou seja, o conflito continua, não é resolvido, ele não é sanado. E a Seitione trabalha muito pesado nessa questão da harmonia. Por quê? A harmonia é o atributo divino, gente. Então não adianta nada a gente querer trabalhar eles isoladamente e não trabalharmos o todo, porque a sua imagem verdadeira engloba tudo. Então se você trabalhar apenas um aspecto, você está limitando a capacidade de Deus manifestar-se na sua vida. Então, se nós queremos que a manifestação ela seja ampla e o crescimento da nossa vida seja amplo, nós precisamos trabalhar todos os atributos. E um dos mais importantes é a harmonia. Diga-se de passagem, um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis. Porque a harmonia, você tem que mexer em coisas que doem dentro de nós. E é nela que nós precisamos trabalhar. E aqui que está, gente, hoje em dia, boa parte das fontes de todos os problemas das pessoas. É na falta de harmonia. É a desarmonia dentro de casa, é a desarmonia consigo mesmo, é a desarmonia no âmbito familiar, isso tudo vai levando a vários problemas. Não se teve, pelo menos assim, do tempo em que eu conheço e daquilo que eu já li, uma desestruturação familiar tão grande como a gente está vivendo agora. As famílias estão crescendo desestruturadas com base em desarmonias. Isso reflete em diversos problemas mentais, físicos e espirituais mesmo. Então, organizar a vida pautada dentro de uma harmonia é fundamental para a nossa existência. E um dos atributos que normalmente não é relegado ao sagrado é a alegria. A alegria não é trabalhada como algo sagrado, às vezes é trabalhada como algo profano. Se você entrar numa igreja rindo, o que Deus vai pensar de você, ué? Para com isso. E na Seitione a gente trabalha a alegria. A alegria. Por quê? Porque a alegria é um atributo divino. Olha só, se você é um ser sábio, se você vive o amor, se você tem a vida, a provisão jorra por você, você está em harmonia, qual é o resultado disso? Você vai estar alegre. Porque se você não está alegre, alguma coisa está errada. Não tem como. Você está em harmonia. Você é uma pessoa que consegue manifestar sabedoria. Tem provisão, você só anda sorrindo. Porque você é alegre. Ou seja, a manifestação de Deus é a manifestação dos atributos de Deus te leva à natural consequência de sorrir, de ser feliz. Então a busca pela felicidade nada mais é do que você buscar os atributos divinos para manifestar alegria. Gente, olha que interessante. A busca da felicidade é você ter exatamente os atributos divinos necessários para manifestar a alegria. Tanto é que quando a gente vai falar de felicidade, qual é o sentimento que a gente mostra? A pessoa sorrindo, a gente mostra a pessoa alegre. A pessoa quando vai falar assim, ó, vamos ser felizes. Se botar numa propaganda alguém sério assim, você vai falar assim, isso aí não tem nada de felicidade. Por quê? A nossa representação ou a nossa percepção da felicidade é alegria. Então, a pessoa fala, vamos viajar, nós vamos viajar. E nós vamos viajar para quê? Para ficar triste? Não, nós vamos viajar para ficar feliz. Qual é o resultado de uma felicidade numa viagem? Alegria. Por que eu estou batendo essa tecla? Porque pode parecer simples, pode parecer óbvio, gente, mas a alegria ela é tão importante, mas tão importante, e as pessoas não se dão conta do quanto que a alegria ela é necessária no nosso dia a dia. Da mesma maneira que nosso prato tem que ser equilibrado, tem que ter todas as cores e todos os alimentos para que nós possamos crescer saudáveis, o nosso alimento espiritual também precisa de todos os sabores, precisa de todos os nutrientes. Então nós precisamos de sabedoria, amor, vida, provisão, harmonia e alegria. Porque se a gente não se alimenta diariamente de alegria, a gente começa a nós nos tornamos sombrios e começamos a perder um excelente lubrificante que nos ajuda a viver de maneira muito melhor. Então, gente, a alegria ela é fundamental.
fundamental. Por isso que sorrir é importante. Só que tem um detalhe, a alegria não se resume a sorrir. Não se resume. Não se resume. O sorriso é a expressão da alegria. O sorriso ajuda a manifestar a alegria, mas a alegria ela é mais profunda. A alegria, ela é uma vibração mais profunda. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que sorriem e chegam assim, minha vida está uma desgraça, nada dá certo. Aí a pessoa fala, olha, ele está sorrindo, a vida dele está horrível. Ok, ele está sorrindo, mas ele está sem alegria. Alegria. Tem pessoas que quando ficam muito nervosas não param de rir. A pessoa ela para, ela fica tão nervosa que ela começa a rir, está lá rindo, você fala, nossa, você está alegre? Não, ela está em pânico. A reação dela ao pânico é sorrir. Quer dizer que ela está manifestando alegria? Não, ela está sorrindo. O sorriso ajuda a manifestar alegria, mas não necessariamente só o sorriso é o importante, ou só o sorriso já basta. Então, quando a gente fala na Seichonae, temos que ser alegres. Tem algumas pessoas que falam, mas eu sorrio tanto, não sei por que as coisas não estão acontecendo. Aí você fala, não é isso, meu filho. Não é só mostrar os seus dentes para as pessoas. Sorrir é você manifestar alegria. Ou seja, não basta só você falar que você sorri. Você tem que vibrar alegria. Presta bem atenção. Você tem que vibrar alegria. Então, o atributo divino, ele é interior e muito mais forte. Ele é muito mais profundo e muito mais revelador. Porque quando você descobre, você fala, caramba, então a alegria é um atributo divino, então eu quero manifestá-la. Aí você começa a compreender o porquê que as práticas são tão importantes. Práticas que te ajudam a eliminar aquilo que impossibilita a manifestação da sua luz interior, te traz alegria. Quem já foi aqui para uma academia de treinamento espiritual da Seichonae, levanta o braço. Olha que coisa maravilhosa. Como é que você sai da academia? Alegre. A gente sai cansado, porque são 2 dias ou 3 dias intensos, levantando cedo, rezando, e corre para lá, e vai para cá, e faz prática, e lê sutra, aí termina de ler sutra, palestra, depois volta a ler outra sutra, Shinsokan, e aquela coisa super dinâmica. A gente sai muito alegre. Por que a gente sai alegre? Porque nós trabalhamos os atributos divinos. Você sai purificado, o resultado disso é alegria. Você sai mais alegre. Então, ir para uma academia de treinamento espiritual da Seichonae é maravilhosa, porque o resultado é ver, quando eu trabalho os atributos divinos e faço com que eles se projetem, a alegria é o resultado. Então, gente, a base, olha que interessante, prestem bem atenção que isso aqui é muito libertador, gente. O caminho da felicidade é manifestar a alegria. Qual alegria? Alegria espiritual. É por tal motivo que a pessoa que é altamente materialista, ela não consegue ser verdadeiramente feliz. Ela não consegue. Ela tem conforto, ela tem satisfação e ela tem válvula de escape para os seus problemas psicológicos. Vou lá no shopping, compro todo o shopping, saio super feliz. Isso não quer dizer que ela seja feliz. Por quê? Se não tiver a alegria de manifestar os atributos divinos, por menor que sejam, não resplandece dentro dela a luz da felicidade, que é a manifestação da alegria de Deus. Logo, eu posso afirmar sem a menor sombra de dúvida que é feliz aquele que mais manifesta Deus. É feliz aquele que mais manifesta Deus. Ah, preletor, mas eu conheço uma pessoa religiosa, muito religiosa, que é super triste. Mas por quê? Ela não entende todos os atributos divinos. Tem pessoas que são extremamente religiosas e acham que Deus quer vê-lo sofrendo, triste, quer vê-lo pobre, doente. Então, nessa sensação de pobreza, sofrimento e tristeza, a pessoa vai se amargurando. Não é à toa que não é incomum casos de líderes espirituais sofrendo de depressão. Por que sofre de depressão? Porque a base da fé está solidificada na ideia de que Deus pune, Deus não gosta e Deus vai lhe castigar. Então você passa o tempo inteiro correndo atrás do perdão, da salvação, para que Deus não lhe puna.
Agora, quando você vem para o ensinamento que liberta, como da Seichonoye, você fala, caramba, Deus não me quer ver triste? Cara, de forma alguma. Ele criou tudo lindo e maravilhoso para você. Para que ele vai querer te fazer sofrer? Na boa, gente. O sistema solar tinham 8, tinha 9 até pouco tempo atrás, mas um foi rebaixado. Então agora nós temos 8 planetas do sistema solar. Nos 8 planetas, 7 a gente ia sofrer pra caramba. Só um que deu certo. Por que a gente veio parar aqui? Se Deus quisesse sofrimento, botava logo em Vênus, 450 graus, temperatura, chuva ácida, estava todo mundo lá queimando. Aí todo mundo sofrer. Mas não, viemos para o planeta mais legal, velho. O único que tem água, o único que tem praia bonita, o único que as coisas estão, sabe, cheio de verde, coisa maravilhosa. Para quê? Para você sofrer? Então não tinha te botado aqui. Aí botar lá em Plutão, ficar lá longe, tudo congelado, vai lá para Júpiter com ventos a 450 km por hora. Então o que acontece? Se nós estamos num local adequado, é para viver a experiência de maneira adequada e não de maneira sofrível. Agora, se você acredita que Deus te pune, se você acredita que você veio aqui para amargurar a desgraça da vida, aí, meu amigo, não tem como. Sem esperança, não há alegria. Sem alegria, é caminho abaixo. É um avião que desliga a turbina. Você vai só caindo. Uma hora se choca ao chão. E esse choque vem em forma de problemas psicológicos, problemas de saúde e tudo mais. Então é muito interessante. Poxa, todo mundo vem aqui para te ensinar a verdade. Todos os líderes espirituais de todas as religiões vieram aqui para ensinar a verdade. Para quê? Para te mostrar que a vida, a essência da tua vida é alegria. É alegria. Gente, a alegria é tão importante que Jesus Cristo, quando foi fazer o primeiro milagre dele, onde é que ele fez? Na festa. Foi na festa. O primeiro milagre de Cristo foi transformando água em vinho para manter a festa. Então, ou seja, alegria, gente. Alegria, ela faz parte. Exatamente porque as pessoas desconhecem isso, elas não tomam a sua dose diária de alegria, gente. Alegria. Quando falam que rir é o melhor remédio, é a mais pura verdade. Porque o riso propicia que as coisas se manifestem. É por isso que muitas vezes eu me esforço contando as piadas sem graça para tentar fazer todo mundo rir. Por quê? Porque riso, gente, cura. Tem pessoas que se curaram com risos. Tá certo que nem sempre é certo. Meus filhos falam que eu conto um monte de piadas sem graça, mas é na tentativa da gente fazer com que o riso se manifeste. É interessante porque tem pessoas que chegam na palestra e estão com a cara fechada assim, e sentam e começam a ouvir. Ela está ainda com aquele pensamento, sabe? Julgando, analisando, observando, que coisa doida que está falando. E aí você começa com um discurso. Quando você está com um discurso muito lógico, a pessoa está acompanhando a sua lógica. Quando você começa a falar coisas que às vezes não fazem o menor sentido, só para trazer um ar de leveza com riso, a pessoa ela vai se desmontando e ela para de pensar somente nos argumentos lógicos e ela começa a sentir. E na hora que ela começa a sentir, é a possibilidade que tem da verdade tocar fundo. Então, por isso que muitas vezes eu até me esforço e sei, gente, que tem hora que sai umas coisas horríveis, assim. Tem hora que eu vou assistir minhas palestras que eu falo, nossa, gente, sem graça, gente, que vergonha alheia que eu estou de mim mesmo. Mas é um esforço sincero para fazer com que a vida de Deus se projete, que a vida de Deus se manifeste. Porque na hora que você começa a sorrir, você vai se transformando. Eu já contei esse relato aqui. Tem um preletor em São Paulo, hoje ele não está mais em São Paulo, chamado Oswaldo Garrafa, maravilhoso, e uma vez ele estava no atendimento ao público lá das orientações pessoais da sede central. E ligou um rapaz que estava doente, e ele estava ligando do hospital, que ele estava assim, bem, a situação dele bem ruim, ele não conseguia levantar da cama. E ele assistiu na televisão um programa da Seichonoye, e ele ligou querendo saber como é que eu faço para resolver meu problema. E a única orientação do preletor Oswaldo Garrafa é, pega um papel aí, uma caneta e anota o que você vai fazer. Aí ele, tá bom, ele pegou caneta, papel, aí o preletor começou, você vai escrever o seguinte no papel, letra H. Aí ele escreveu. E agora? Letra A. E agora? Letra H. E agora? Letra A. E agora? H, A, H, A, H, A. Aí ele perguntou, que diabo é isso? O que é isso? Ele falou, você vai todos os dias fazer ha, 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 ha. Você vai rir. Aí o cara, mas eu estou doente.
faz o que eu estou te falando, você vai ver como é que vai acontecer. E ele ficou com isso aqui anotado no papel. Aí ele pegava na cama, ele olhava para o papel, primeira coisa que ele pensava, cara, que ridículo isso aqui, velho. Uma coisa horrorosa. E ele começava, ha. Aí ele olhava para o teto, ha. Aí ele teve a ideia, colou no teto o papel e começou a olhar toda vez para cima, olhava, ha. Ele se achava ridículo. E quanto mais ele fazia, mais ele se achava ridículo, e aí mais ele começou a ter vontade de rir da própria situação dele. E ele começou a rir, porque ele falou, gente, imagine quem está entrando no hospital, você está passando, está a pessoa deitada, olhando para o teto, ha. Aí ele começou a rir dessa imagem, dele imaginando as pessoas olhando para ele, começando a rir, e ele começou a ter vontade de rir. E daqui a pouco ele começou a dar gargalhadas, e o riso começou a se tornar algo muito frequente nos dias dele. Qual foi o milagre? Quando, passado um tempo, ele começou a ter melhoras significativas no estado de saúde dele, até o ponto dele se curar, poder sair do hospital e ir lá agradecer o preletor pessoalmente. Por que que isso acontece? Porque o riso, gente, é um atributo, a alegria manifestada pelo riso é um atributo divino. Então, muitas vezes, a cura do problema da pessoa está em manifestar alegria. E a pessoa às vezes fica esperando, não, vai me dar uma fórmula, você precisa fazer algo fantástico, suba um monte de joelho de cabeça para baixo, que você verá uma luz e descerá um ente. Às vezes não, sorria. Qual é o segredo para uma vida conjugal feliz? Sorriso. Quando está namorando, você sorri de tudo. Ai, meu namorado ronca é tão alto. É lindo, gente. É lindo, parece um trator derrubando um prédio, velho, com a mais linda do mundo. Aí quando casa, começa, em vez de sorrir, só reclamar. Parece, meu Deus, uma britadeira, eu não durmo. E você não tira a risada das situações. Fica todo mundo querendo ter um ar de eu sou sábio, eu sei tudo, ninguém dá o braço a torcer. E não consegue perceber que é na leveza que você vai fazendo as coisas. É óbvio, nós temos os momentos sérios, nós temos os momentos que o riso ele tem que ser controlado. Mas você tem chance sempre estar rindo. Uma vez eu fui chamar a atenção da minha filha, eu falei, filha, não seja desastrada como seu pai. Aí ela começou a rir, porque ao invés de eu só falar desastrada, eu trouxe qual situação? Porque eu sou super desastrado. Eu ando derrubando e batendo em tudo. Eu ando assim com os braços abertos, minha filha faz igualzinho, eu falo, puxou o papai, nós dois estamos derrubando tudo. Então o que acontece? O riso vai trazendo leveza, gente, alegria dentro de casa vai trazendo suavidade. A base de um relacionamento feliz está na alegria. Por isso que pessoas que casam com pessoas alegres têm uma chance muito maior de ser feliz do que aquelas que casam com as pessoas sérias. Principalmente se for aquela séria que está sempre certa. Aquela pessoa, não te falei? Eu te avisei? Aquela que você chega com um problema, eu já posso falar que eu te avisei? Ai! Então o que acontece? Em vez de você querer ser certo, seja alegre. Na alegria a gente vai aprendendo, a gente vai se virando, a gente vai suavizando. E olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala, que eu acho lindo. Olha que legal. O bom humor, o bom humor suaviza a vida, harmoniza o ambiente pesado e lubrifica a vida cheia de atritos. Vou repetir. O bom humor suaviza a vida, harmoniza o ambiente pesado e lubrifica a vida cheia de atritos. Aí uma vez eu estava no trabalho e eu trabalhava lá todo dia, normal, cotidiano, tudo mais, e aconteceram dois fatores muito interessantes, isso quando eu ainda era servidor do tribunal. Primeiro é que quando eu pedi para mudar de setor, o pessoal veio se despedir e minha chefe virou para mim e falou assim, nossa, eu vou sentir muita falta de você. E eu pensei, vai falar da competência do trabalho e tudo mais, né? Aí eu falei, por que ela? Porque você sempre foi muito alegre. Eu parei, no início eu pensei assim, mas o que será isso? Depois eu fui entender a profundidade do que ela estava falando. Num ambiente de atritos e de clima pesado, que é um ambiente do Poder Judiciário, a alegria traz o que, gente? Suaviza.
ela suaviza ambientes. Então ela falou assim, nossa, eu vou sentir muita falta porque você sempre chegava sorrindo, você sempre, sabe, com bom humor para lidar com as situações, mesmo quando a coisa estava crítica, você estava sempre com bom humor. E eu falei, gente, olha, faz a diferença no ambiente de trabalho, você imagina em casa. E aí depois, numa outra situação, eu estava aqui no palco dando um recado e tinha uma jovem sentada e quando eu a vi, era minha colega de trabalho. E a gente ficou super feliz, aí quando terminou o evento, a gente se abraçou, ela, João, que alegria, não sabia que você era da Seitianoê. Falei, pois ela, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Aí eu, por quê? Você é o único ser humano que chega segunda-feira sorrindo no trabalho, é só você. E eu falei, olha que interessante, no que ela está falando aquilo, que eu me esforçava todos os dias para manifestar? Alegria. Presta bem atenção, nem todos os dias a gente vai estar bom para manifestar alegria, mas todos os dias a gente tem uma excelente oportunidade de praticar manifestar alegria. Praticar, porque, gente, suaviza, lubrifica. As engrenagens da vida social, elas têm hora que elas se atritam porque falta óleo, gente. Falta óleo. Os óleos que fazem com que as engrenagens da vida, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela com amigos, seja ela onde for, os óleos que fazem com que tudo transcorra bem, são da alegria e da harmonia. Da alegria e da harmonia. Por mais que você utilize os outros, por mais que você ame, se esse seu amor não vier com sabedoria, aliado à harmonia e à alegria, ele está fadado até algum insucesso. Então nós temos que aprender, isso é importantíssimo, a alegria ela é fundamental, ela é fundamental. E o professor Masaru Taniguchi continua, aproveitando, gente, quando a gente começa a trabalhar a alegria na vida, a gente começa a entender que tudo é motivo de piada, tudo é fonte de alegria. Então deixa eu contar um caso que eu já contei várias vezes, mas aproveitar antes que eu esqueça, porque eu vou entrar aqui no assunto. O que acontece? A gente tem muito medo que as pessoas riam da gente, porque a gente acha que ser ridículo é algo pejorativo. Depende do nível de ridículo que você é. Tem ridículos que são ótimos, gente, porque alegra a nossa vida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou composta de vários sucessos e inúmeros fracassos. Inúmeros fracassos. E esses fracassos, eles viram sempre motivo de riso. Porque depois eu paro para pensar, eu falo, gente, como isso é ridículo essa cena, né? Então eu tenho uma que foi hilária que aconteceu comigo, que é o seguinte, eu andando naquela fase da adolescência, eu queria mostrar para todo mundo aquilo que eu não era, mas queria ser, então lá tentando mostrar, e eu andava com um chinelo, que eu não sei por que eu andava com aquele chinelo, a gente não passava necessidade, a gente não passava fome, mas era uma preguiça de trocar o diacho do chinelo, que ele não tinha mais sola. Então o que acontece? No contato com a água, qualquer molécula de água em cima de uma superfície, o atrito do chinelo ia a zero, eu escorregava. Aí tinha acabado de chover, vai o bonitão descer com o chinelo, atrito zero. E eu estou lá andando, estou passando por debaixo dos pilotis, as pilastras aqui dos prédios aqui no plano, né? Estou passando por debaixo na quadra que eu morava, que era 403 Norte. Estou lá passando debaixo de um prédio e estava encharcado o chão. E tinha uma moça muito bonitinha que estava esperando alguma coisa lá, algum familiar, algum colega buscá-la, e ela estava. Quando eu a vi, eu falei, eu tenho que passar com aquele ar de vou impressioná-la, né? Então eu comecei a andar mais elegante. Na hora que eu cheguei do lado dela, os dois pés escorregaram. Eu voei dessa altura, com as pernas abertas e caí de bumbum no chão, mas voou água para todo lado. Para todo lado. Eu levantei todo encharcado, com aquela água escorrendo as pernas assim, bumbum todo molhado. Eu viro para o lado, tá ela fazendo assim atrás da pilastra, ela se escondendo, porque eu imagino, essa mulher deve estar rindo até hoje. Essa mulher deve chegar em casa e falar assim, família, deixa eu contar a história do menino ridículo que eu vi uma vez. E eu fui, e eu andei humilhado o dia inteiro, porque eu andei com o bumbum molhado, todo encharcado, e quem olhava falava, tadinho, não aguentou segurar, gente. Que triste deve ser ter dor de barriga no meio da rua, gente. Eu todo delicado, porque eu não sujei com água transparente, foi com aquela água barrenta. E eu voltando para casa todo humilhado, gente, eu falando, gente, deu tudo errado, gente, escorreguei na frente da menina, chance zero agora, zero. Ainda andando na rua, todo mundo olhando para mim, falando, tadinho do menino lá que não aguentou. Aí você para depois, em vez de você pegar e se transformar em motivo para você se depreciar, você se torna em motivo de se alegrar. O que eu aprendi? Quando acabar a sola do chinelo,
troque. Custa nada, gente. R$20 te elimina de tanta humilhação na vida, gente. Então, ó, cair de escada. Quem nunca caiu de uma escada? Quem nunca? Estava descendo e desceu mais rápido. Aí você levanta, opa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vi um vídeo que eu achei ótimo. A mulher estava num desfile, com um salto, devia ter uns 30 centímetros de salto. Aí a mulher desequilibrou, ela caiu dentro de um buraco, gente. Ela estava no desfile de moda. Ela caiu dentro do buraco. Todo mundo fez. De repente ela sai do buraco e faz uma pose assim. Cara, todo mundo foi ao delírio. Porque ela levantou, botou de novo na aparência e saiu desfilando e todo mundo... Eu falei, gente, ela fez mais sucesso das outras que não caíram. Então, quando a gente começa a aprender a lidar a vida, gente, com leveza, aprendendo que a gente erra, que é comum pagar mico, que é comum fazer as coisas erradas e elas fazem parte do processo, você começa a trazer mais alegria para a sua vida. Alegria para a sua vida. Você começa a rir, gente, porque as coisas são aprendizado e aqueles aprendizados saem errados com a gente também são motivo de riso. Nossa, eu tenho um monte de história ridícula para contar de mim, porque eu acho muito engraçado. Eu morro de rir porque eu falo, gente, isso depois, sabe, vai alimentando, a gente vai transformando aquilo que era uma situação vergonhosa em coisas alegres. Teve uma vez, por exemplo, a gente estava em Caldas Novas, eu e minha esposa, aí nós fomos andar naqueles trenzinho, iluminadinho e tudo mais, só que o trem ele foi feito para não te dar conforto nenhum. Você sentava num banco de madeira, era para em 5 minutos você já ter que sair procurando hospital, velho. Você saia todo quebrado, porque o trem sacolejava e você quicando na madeira, pá, 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 e arrebentando tudo que você tinha. Aí eu desci do trenzinho com ela, aí eu falei, meu Deus, eu não ando nesse negócio nunca mais na minha vida, nunca mais eu ando no trem, que trem horroroso. Aí nós fomos no mercado, compramos 4 litros de água, eu estou andando 4 litros de água. Nós estamos andando, quando passa o trenzinho, o que eu grito? Amor, o trenzinho! E saímos correndo para pegar o trenzinho. Aí ele entrou no trenzinho rindo. Aí eu olhei para ela, o que foi? Você acabou de falar que você nunca mais ia andar no trenzinho. Ah, me deu uma vontade de novo de pegar o trenzinho. Cheguei no hotel todo quebrado pela segunda vez, carregando água, mas eu peguei o trenzinho pela segunda vez. Então, são coisas que a gente faz, gente, que ao invés da gente tentar esconder e a gente se tornar muito mais autêntico, faz com que a alegria ela flua de maneira natural. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a tendência de querer mostrar uma imagem. A gente monta uma imagem mental daquilo que nós queremos ser e tentamos projetá-la e quando essa imagem não sai perfeita, a gente fica bravo. Gente, é normal, gente. É normal as coisas acontecerem. Nem sempre eu consigo sorrir, mas eu tento sorrir a maioria das vezes. É muito interessante. Tem casos assim, falhas que você tem, coisas que você não entende, sabe? Situações assim que você fala, e a gente vai lidando com isso com leveza. Olha que interessante, a vida pressiona, a alegria suaviza, gente. Suaviza. Crie uma rotina de todos os dias você sorrir um pouquinho, gente. Crie essa rotina. É tão bom, mas é tão bom a gente poder, sabe, se elevar, deixando Deus também manifestar pela alegria. Teve uma vez uma coisa muito interessante, festa do meu aniversário, e a gente estava lá em casa, todo mundo se divertindo, a gente rindo pra caramba, eu e meus colegas de faculdade. De repente uma amiga minha virou e falou assim, eu tenho que ir embora que está na hora de eu ir para a igreja. E minha mãe na hora falou assim para ela, mas você já está na igreja. E ela não conseguiu entender, ela falou, mas como eu estou na igreja? Locais onde você tem risos sinceros e alegria verdadeira, lá você está manifestando Deus. Tem pessoas que conseguem manifestar mais Deus em ambientes alegres verdadeiros, viu gente? Eu estou falando de alegria verdadeira. Eu não estou falando, porque às vezes tem ambientes aí de festa que estão muito mais propícios à tristeza e uma falsidade do que verdadeira alegria. Então, quando você senta com seus amigos verdadeiros e você sorri, você se diverte, ali você está rezando muito mais, às vezes, do que você ficar 1 hora com a cara fechada falando, Deus, me falta isso, Deus, eu não tenho isso. Porque aonde você está sorrindo, a vida está se projetando. Pode observar, um grande problema das pessoas que adoecem e elas têm demora para curar, é porque quando a pessoa adoece, a primeira coisa que ela para é de sorrir. Ela só reclama da doença. Ela vira um poço de reclamação. É porque está doendo, aonde ela vai, ela traz
um relatório da desgraça e de tudo que ela está fazendo. Eu fui no médico, o médico falou A, B e começa. Aonde ela encontra, a pessoa chega parecendo uma flor assim, quando sai de perto da pessoa está murcha assim. Porque a pessoa só reclama, ela só emite vibrações negativas, ela vai sugando os outros. Aí depois reclama, eu não sei porque que eu não curo, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa assim, sabe, honesta, eu sou decente. O que adianta se você é nuvem negra? Olha que interessante, a gente paga para ver programa de humor, mas a gente não paga para ver programa de reclamação. Por que será? Apesar de que alguns adoram olhar jornal, e jornal é só programa de reclamação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A alegria, gente, tem essa propensão de fazer com que Deus manifeste de maneira leve, gente. Então, às vezes, você está no local que você está sorrindo, você está rezando. Isso é lindo, gente. Só a Seitianoye fala isso, gente. Só a Seitianoye fala que aonde você está com alegria, ali está se manifestando Deus. Torne seu espírito alegre. E é aqui que vem a dimensão profunda da espiritualidade e da alegria. Mesmo que deparem com os mais difíceis problemas, mesmo que fracassem uma ou duas vezes, as pessoas que têm espírito alegre não se deixam subjugar por essas ocorrências. Para cada fracasso existe uma causa, e o conhecimento dessa causa se torna o pré-requisito para não fracassar mais. Cada fracasso tem uma causa. Quando você descobre a causa, você tem um aprendizado necessário para, com sabedoria, não errar mais. Então, vou trazer um exemplo da minha vida. Construí parte da minha vida baseado na desarmonia. Briguei com tudo e com todos. Resultado, colhi o sofrimento e o fracasso. O que eu fiz? Preciso mudar. Aí, com os ensinamentos da Seitianoye, eu fui utilizando para mudar, para transformar a minha vida do conflito para a harmonia, da reclamação para a alegria. Essa transformação mudou o rumo do meu destino e eu pude manifestar coisas muito melhores. Então, todo fracasso que nos vem é o momento que nós temos de parar e pensar qual foi a causa que trouxe isso. Quanto maior for a maturidade do espírito, maior vai ser a capacidade de enxergar que a causa está dentro de si. Quanto mais imaturo for o espírito, maior vai ser a responsabilização que ele vai colocar nos outros. Se você fala, sou infeliz porque meus pais não me amam, o seu espírito está imaturamente observando a vida. Não estou falando que não seja comum ou até mesmo humano a gente sentir raiva. E às vezes a raiva é contra nossos pais. O ponto é que eu estou falando espiritualmente. Quanto mais responsável é o espírito, mais ele tem entendimento da vida. Quanto menos responsabilidade ele puxa para si, menos ele conhece do princípio da vida. Então aquela pessoa que fala que todo mundo é contra ela, ela está ainda no nível muito precário do entendimento espiritual. Quanto mais a pessoa compreende que tudo ao seu redor é reflexo do seu próprio interior, mais madura ela está. E quanto maior a responsabilidade que ela assume, maior a capacidade que ela tem de mudar a vida. Ora, se o problema está em mim, basta eu mudar dentro de mim para que o problema se resolva. Olha a diferença. Por isso que a Seitianoye não fala em culpa. Ah, quem é o culpado? Não. Quem é o responsável é diferente. É diferente. Quando eu tirei a responsabilidade dos outros e passei para mim, eu descobri que a única maneira de eu mudar minha vida era mudar a mim mesmo. Aí ficou mais fácil. Enquanto eu não conseguia mudar em mim mesmo, eu acreditava que o problema estava com os meus pais, eu acreditava que o problema estava com os meus irmãos, eu acreditava que o problema estava em todo mundo. Todo mundo era errado, só eu que era bonitão, só eu que era o certo. Era eu que sabia de tudo. Aí o que acontece? Só tomei na cabeça, só me arrebentei. Na hora que eu fui assumindo a responsabilidade da minha vida e entender, não, se eu estou sofrendo, adivinha quem plantou? Fui eu. E agora eu vou ter que plantar diferente. Foi a hora que eu comecei a fazer a transformação da minha vida. Para cada fracasso existe uma causa. E o conhecimento dessa causa se torna o pré-requisito para não fracassar mais. Que o fracasso é a base do sucesso é uma afirmação que somente pode ser feita por pessoas que, mesmo fracassando seguidamente, mantêm o espírito alegre.
Mantenha o espírito alegre. Olha a diferença. Você só pode falar que o fracasso é a escola da vida se você se mantém alegre, mesmo diante do seu próprio fracasso. Isso é maravilhoso, muito profundo e muito forte. Porque tem gente que fala assim, não, gente, é o processo que nós temos que aprender. Mas na hora que vem o processo para você, meu Deus, socorro, eu não quero. Eu não quero. É por isso que é importante nós entendermos, antes de ensinar, aprenda. Nós estamos cheios de gente. Você abre o Instagram, você abre o YouTube, você abre o Facebook, todo mundo te ensina a lidar com o fracasso. A pergunta é, você já aprendeu a lidar com o fracasso da sua vida com mente alegre? Esse é o ponto. Porque a mente alegre, ela é baseada num princípio muito, muito importante que a religião ensina, chamado esperança. Mente alegre é mente esperançosa, porque é a mente que está pronta para ver a luz. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam, como é que eu vou ser alegre se está tudo dando errado? Ora, se você não tem capacidade de ser alegre quando está dando errado, você também não vai saber valorizar quando estiver dando certo. Certo. Aquilo que você almeja, tem pessoas que já conquistaram e estão reclamando. Olha que interessante. Tem pessoas que falam assim, nossa, se eu emagrecer, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Existem pessoas magras que reclamam. Ah, se eu conseguir atingir aquele objetivo, abrir uma empresa, passar um concurso, casar. Tem pessoas que já conseguiram isso e reclamam. Reclamam. Por quê? Porque quando você aprende a lidar com o fracasso com mente alegre, você está pronto a lidar com a vitória também com a mente alegre. Aí você não perde o sentimento de gratidão. Nunca devemos perder o sentimento de gratidão. E isso só é possível se a gente tem mente alegre. Um dia eu estava lá no trabalho e meu colega começou a reclamar, porque, gente, todas as profissões passam por seus problemas, todo mundo tem, gente. Não existe profissão nenhuma que é só glamour, gente. Todo mundo tem as dificuldades, aqueles momentos difíceis que tem que lidar. E meu colega estava compartilhando comigo aqueles momentos, sabe, assim, de dificuldade, aqueles momentos, assim, difíceis. E ele começou a reclamar. Aí chegou num ponto, eu parei assim, olhei para ele e falei assim, mas cara, vamos ver por um lado positivo? E ele falou, qual o lado positivo? Eu falei, a gente não está mais num cursinho preparatório. Aí quando eu falei isso, ele parou. Pô, pior que é, né, cara? Quando a gente estava no cursinho preparatório, a gente falava, nossa, se eu passar, eu vou aceitar tudo com gratidão. Na hora que você passa, esse gratidão demora um mês. Com um mês você já começa a reclamar. Ah, porque eu queria. Ah, por causa disso. Ah, porque... E a gente começa a perder a alegria. Na hora que eu trouxe essa afirmação para ele, ele parou. Pô, pior que é, né, cara? A gente não pode perder o sentimento de gratidão. Eu falei, cara, no teu lugar, velho, tem milhares de pessoas que queriam estar. E iriam fazer o que você está fazendo sorrindo. Então, cara, vamos. Aconteceu? Beleza, vamos embora. Bola para frente. Mas o que a gente não pode perder é o sentimento de gratidão. E a gente só consegue manter o sentimento de gratidão quando a gente é esperançoso. E quando a gente é esperançoso, a gente lidar com os nossos fracassos com o sentimento de gratidão e alegria. Alegria. Uma vez eu estava dando palestra aqui, e terminou a palestra, eu fui falar alguma coisa, escorreguei e caí do palco. Estava no meio da reunião, gente, vocês imaginam a cena. Aí, quando eu caí, eu levantei, opa, foi ilusão que caiu, a imagem verdadeira continua em pé. Lição, não ande tão próximo do buraco. Primeira lição. Segunda, gente, mesmo diante da dificuldade, vá com esperança. Porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações de maneira esperançosa. Deu errado uma porta, acredite, vai abrir outra, desde que você mantenha o crescimento, cara. Não tem como você crescer e não manifestar, não tem como, gente. Não tem como. É que nem uma criança, se ela se alimenta todos os dias e ela está em fase de crescimento, o que vai acontecer com ela? Vai crescer. Por mais que ela fale, não vou crescer, ela cresce. Porque é o processo natural. Se você está manifestando os atributos divinos, em especial lubrificando a sua vida por meio da alegria, é óbvio que você vai crescer. É óbvio, não tem como
Não tem como não crescer. Todos os tropeços ocorrem em locais escuros. Olha que legal, gente. Todos os tropeços ocorrem em locais escuros. As pessoas que mantêm acesa a luz em sua mente podem saber de antemão onde se encontram as pedras nas quais poderão tropeçar. As pessoas com mente obscura não conseguem fazer isso, porque, segundo a lei mental que diz que os semelhantes se atraem, essas pessoas são atraídas para a escuridão, tropeçam e caem. Ou seja, gente, a pessoa que não está na alegria, ela está na escuridão. A chance dela tropeçar é muito maior. Quando você está sorrindo, quando você está alegre, mesmo diante da dificuldade, a luz se torna iluminada e você acaba observando com muito maior tranquilidade os acontecimentos. Olha que interessante. Eu e minha esposa, a gente já passou por uns momentos assim, bem legais, e um deles é perder voo, gente. A gente já está gabaritado em perder voos nacionais e internacionais. Então, o que acontece? Numa desses voos que nós perdemos, eu falei assim, não amor, eu vou sair do trabalho, vou te buscar em Águas Claras e vou voltar pelo aeroporto pegando EPTG. Falta de? Qual é a chance de eu fazer isso num dia só? É óbvio, né? Cheguei no aeroporto, perdi o voo. Fui lá buscar, vai dar tempo. Não deu nem tempo de sair de Águas Claras, já tinha perdido o voo. O voo era para São Paulo, meus pais já estavam em São Paulo, e a gente foi para tentar resolver o problema. Quando cheguei lá, né, falei, perdi o voo, comprou como? Comprei com milhas. A moça, já era, vai ter que comprar uma nova. Não é possível, gente. Eu perdi só por alguns tantos de minutos, o avião já estava ainda aqui, gente. Aí fui lá, então, você tem que ir lá no guichê resolver. Fomos lá no guichê do aeroporto. Aí quando eu cheguei, minha esposa virou e falou assim, amor, você vai resolver, eu vou rezar, e ela foi ler a Suta Sagrada. A gente já com o hotel reservado, meus pais já esperando lá, e eu tendo que resolver a questão do avião. Cheguei na moça, fui conversar com a moça, ela falou assim, ó, cada passagem desse trecho para São Paulo está, isso, à época, R$ 1.250. Moça, eu vou para São Paulo, eu não vou comprar o avião. Eu quero só ir para São Paulo. Não, é 1.200 por pessoa. Eu, rapaz do céu, e fiquei lá. Ela vai querer comprar ou não vai? Eu falei, mas eu perdi o voo. Não tenho que fazer, não tenho que fazer. Aí tá bom. Aí eu falei, vou pensar. Sentei com a minha esposa e aí, amor? E detalhe, em todas as companhias aéreas, R$ 1.250. Eu fui em todas. Então todas elas fizeram um complô e falaram, ó, só vim de caro para ele. Aí o que acontece? Só 1.200. Eu, meu Deus, não acredito. Fiquei lá. 1.200, aí sentei com a minha esposa e falei, e aí, como é que vai fazer? Aí ela falou assim, então, vamos ter que comprar, né? Aí eu, mas tem um problema, qual? Eu não tenho esse dinheiro, não. Mas nós já estamos com o evento lá pago em São Paulo, o hotel já está pago, a gente não tem como perder. Aí eu falei, será que eles dividem 24 vezes? Será? Então eu falei assim, vou lá tentar discutir como é que faz para dividir, né? Na hora que eu fui falar com a moça, entrou um casal de senhores na minha frente e começaram a conversar com a moça. E eu estou lá parado, só eu na fila, parado. E a moça começou, porque quando eu era pequenininha, e a gente viajava de carro, e a atendente olhando, eu falei, vai demorar bastante. E eu estou lá na paciência, eu olho para minha esposa lendo a Suta Sagrada, ela levanta para mim e sorri, e volta a ler a Suta Sagrada. E eu lá na fila. Aí vem os pensamentos, né? Na Seitoné a gente aprende que nesse momento o que a gente tem que fazer? Agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Chegou uma outra atendente, sentou no guichê, virou para mim e falou assim, pode vir, eu. Não, eu estou com preguiça, eu já contei toda a minha história aqui para a moça aqui, ela já me atendeu, ela já sabe o que está acontecendo. Aí a moça olhou para mim sorrindo e falou, então tudo bem, mas se quiser eu estou aqui à disposição. Aí eu fiquei parado, olhei para a atendente, olhei para o casal, olhei para outra atendente, olhei para a atendente, olhei para o casal, olhei para outra atendente, olhei para o relógio, e fiquei parado. Aí eu falei, cara, eu já estou perdendo tanto tempo aqui, deixa eu contar a história toda de novo. Aí eu falei, então vamos lá. Eu fui na nova atendente, ela me recebeu com um baita de um sorriso. Aquele sorriso dela já me acalmou bastante. Aí ela falou assim, pois não. Eu falei, não, 2 passagens para São Paulo, né? Aí ela falou, tá bom, né? Ela começou a emitir nome completo, né? Aí como ela estava muito alegre, me deu vontade de compartilhar com ela. Eu virei para ela, é porque eu acabei de perder o voo. A vergonha de falar que você perdeu o voo, gente, eu acabei de perder o voo. Ela, sério? Mas não tenho o que fazer. Ela, por que não? Eu falei, porque eu comprei minha passagem em milhas. Ela, não tem nada a ver.
vem cá que eu vou realocar o senhor, me dá aqui o seu localizador. Pegou o localizador, tá aqui você, sua esposa, tal, identidade, pegou tudo, mas vai ficar um valor de R$50 pela mudança. Eu, moça, pelo amor de Deus, você não tem ideia, você está salvando a minha vida. Ela, não, mas tá aqui. Aí, toda assim, resolveu tudinho, era pronto, é só você pagar 50. Quando eu terminei de pagar, eu falei, posso te dar um abraço? Você não tem ideia do que você acabou de fazer comigo, pelo amor de Deus. Ela ficou super feliz. Eu saí numa alegria, quando eu encontrei minha esposa, ela calmamente sorriu assim, eu falei, amor, resolvemos. Ela, eu sabia que você ia resolver. Numa paz, numa tranquilidade. Aí você vê, foi com a mente serena, ficou lá, sabendo que tudo ia resolver. Eu fui para a linha de frente. Mesmo assim, como a alegria levou. Se eu tivesse chegado brigado, se eu tivesse revoltado, se eu tivesse soltado os cachorros com quem não tem nada a ver, o problema não teria se resolvido, porque ela não ia fazer nada para me ajudar. Tem um outro caso também bem famoso, na época do apagão, em que a gente estava com um problema dos aviões decolarem, não estava decolando nada, em que tinha um preletor da Seitoneê, que ele foi conversar com a moça, e ela super estressada, gente, porque todo mundo chegava para brigar com ela. Na hora que foi conversar, um cidadão chegou, cortou a frente dele e falou assim, dá licença que eu sou a autoridade. E falou qual era o cargo que ele ocupava. Bateu na mesa e falou, você vai me alocar agora que eu quero pegar um avião. Ela falou assim, olha, pode deixar que eu vou te dar prioridade, o senhor vai decolar amanhã, 2 horas da tarde, e está aqui a sua preferência dada. Ele, é isso mesmo, é assim que eu gosto. Pegou a passagem e saiu, ele e a comitiva dele lá, saiu. Aí o preletor falou assim, puxa, eu precisava tanto voltar para casa. Ele pensando com ele, precisava tanto voltar para casa. Aí chegou assim perto dela, a moça levantou, pois não. Aí ele, bom dia para você. Aí ela, desculpa, bom dia. Aí ele, não, eu entendo, todo mundo brigando com você. Ela, não, mas eu não quero te dar trabalho não, tá bom? Então eu vou começar abençoando o seu dia, um bom dia para você. E ela, obrigada, aí começou a sorrir, falou assim, não é porque eu preciso, o voo que você passou só vai ter amanhã às 14 horas, né? Aí ela, por quê? Não é que eu precisava hoje. Ela, não, eu tenho um voo hoje sim. É para aquele sem educação, eu passei para amanhã. Para você, eu arrumo, daqui a 1 horinha já decola seu voo. Aí ele, obrigado! Aí ela, eu que agradeço. Eu que agradeço. Você vê, gente, como é que a alegria, um sorriso afável, gente, ele resolve as situações, gente. É aquele lubrificante que ajuda com que, mesmo no atrito, as coisas corram tudo bem. E um espírito esperançoso é o espírito alegre. Por isso que a pessoa que afirma que ela é da Seitoneê, a primeira coisa que ela tem que ter é um espírito esperançoso, ela tem que ter um espírito alegre. Ela tem que ser a primeira a falar, tudo vai terminar bem. Mesmo quando está tudo pegando fogo, gente, tudo vai terminar bem. Uma vez uma servidora chegou para mim e falou assim, doutor, é muito bom trabalhar com o senhor, porque eu trago os piores problemas, o senhor sempre responde, está tudo bem, vamos resolver. Porque, gente, o processo de solução é o aprendizado. Sofrer de antemão não vai trazer resposta. Se eu chego e fico nervoso, todo mundo fica nervoso. Qual é a chance de aumentar o erro? Você tem que pegar, vamos imaginar, você tem que tirar uma farpa do dedo. E a pessoa começa a ficar do seu lado. Ai, bora, vai. Qual é a chance de você perfurar o dedo dela com a pinça? Você, em vez de arrancar a farpa, você vai arrancar o dedo dela, você vai arrancar a unha, porque você começa a ficar nervoso. Então, gente, não sei de onde que tiraram a ideia de que gritos, braveza, vai resolver as coisas quando você precisa ter suavidade. Sei que às vezes, gente, ninguém segura. Não vamos ser, eu não sou, nunca quis passar uma imagem de algo que não sou. Tem hora que eu fico bravo? Fico. Meus filhos são testemunha. Tem hora que o papai explode. Brum. Mas é natural. Mas eu sempre tento levar de forma leve. Eu até falo com eles. Papai só briga depois da 10ª vez que ele avisa. Se você fizer antes das 10 primeiras, não tem perigo do papai ficar bravo. Então o que acontece? A gente vai trabalhando, mas o importante é a gente estar sempre com espírito de alegria. Lembrem-se, espírito alegre é espírito esperançoso. Preletor, como faço para ter esperança? Diante de tantas coisas que vem no mundo, quando você descobre que Deus está dentro de você. E que por mais que o mundo exploda 10 vezes em seguida, você nunca será destruído, porque a tua essência é vida, ela é eterna, ela é imortal e ela é maravilhosa. Quando a gente assenta no âmago da vida de Deus, onde ninguém pode nos tirar,
vem a fé inabalável de que estamos eternamente protegidos e abençoados por Deus. E quando nós estamos protegidos e abençoados por Deus, não tem como a gente não ter a tranquilidade e ter a capacidade de manifestar alegria, porque eu sei que Deus está comigo. Ok, gente? Ok? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Vamos então elevar ainda mais o nosso pensamento e a nossa vibração por meio da meditação Shinsokan. Vamos lá então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração, sentado na ponta da cadeira, pés juntos, calcanhares levantados, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero para não pressionar os ombros, semblante sereno e alegre. Você vai entrar no reino de Deus, você não vai entrar em lugar ruim, não. Então, se você vai entrar no reino de Deus, você vai entrar alegre. Então, você não precisa fazer meditação Shinsokan como se você estivesse tentando tirar a imagem verdadeira à força. Tem gente que fica assim, ó. Não precisa, você não precisa fazer força de nada. Deus já está dentro de você. Vai com alegria, vai com tranquilidade, vai semblante sereno. Tem que ser um momento maravilhoso, que você está agora com Deus. Então, vamos fechar os olhos, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. A vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar
os 6 atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, fluindo para o nosso interior, resplandecendo uma luz infinitamente pura e maravilhosa, iluminando todo o nosso ser. Estamos aqui agora no mundo da infinita graça de Deus, o mundo da infinita alegria de Deus. Meditemos e contemplemos.
Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem abrir os olhos, desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Dever de casa são práticas simples que nos auxiliam a cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Então aqui, ó, o dever de casa vai ser muito simples e muito profundo. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan. Fazer a nossa meditação Shinsokan, que ela nos dá a esperança da vida, a esperança da nossa natureza real. E o segundo, o que nós vamos fazer? Sorrir. Sorrir. Pelo menos, gente, 5 minutos por dia. Tão pouquinho, gente. Tão pouquinho. Aproveite as oportunidades, sorria. Quando você colocar isso aqui como prática, você vai reparar que vai ter hora que vai ser difícil. Ou seja, nem todos os momentos do nosso dia estão preenchidos do lubrificante chamado alegria. Quando a gente começa a treinar a sorrir, a gente percebe que nem sempre a gente está sorrindo como a gente acha. Então é importante ter a prática. 5 minutos, só isso, gente. Se vocês começarem a sorrir mais, melhor ainda para vocês, tá bom? Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês nesse dia abençoadíssimo. A você de casa, meu muito obrigado. Uma semana feliz, com muita oração, muita meditação e principalmente com muito sorriso. Beijo no coração, muito obrigado e até a próxima segunda. Muito obrigado.